Quantos sabem que o Senhor é bom? Em todo tempo. Quantos sabem que o Senhor não muda? Aleluia. Diga assim: Deus não muda. Oh, glória a Deus. O bom, queridos, é porque o tempo pode passar, as estações podem mudar, mas Deus não muda. Amém? Eu gosto muito de uma palavra que está lá em Marcos, no capítulo 13, no verso 31, que diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Aleluia. Céus e terras passarão. Tem uma música que canta assim: céus e terras passarão, mas tua palavra não passará, né? Então, queridos, eu vou dizer uma coisa, sabe, pode passar tudo na sua vida, mas a palavra não passa. E se essa palavra não passa, ela é digna da nossa aceitação, do nosso louvor, da nossa adoração, amém? Ela é digna de confiança. Você está aqui? Amém? Está feliz por isso? Amém. Aleluia. Deus é bom. Então, o Senhor tem nos confiado uma palavra, queridos, para esse ano 2019. Essa palavra é uma palavra que traz para nós uma consciência, mas também uma certeza de que esse ano será um ano de grandes acontecimentos, amém? Um ano de grande rompimento, um ano onde nós provaremos de uma porção visível, tangível mesmo do seu favor, amém? Da sua graça, da sua bondade, amém? Em todas as áreas da nossa vida, eu quero que você entenda que Deus está pronto para nos surpreender. Diga assim: Deus é um Deus que me surpreende. Então me surpreende, Senhor. Diga assim: então me surpreende, Senhor. Oh, meu Deus do céu. Se você tem consciência de que quem é o seu pai, você não gera expectativa de desgraça, amém? Nós estamos com uma percepção no nosso espírito que devemos lançar fora todo o medo. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, amém? Deus não deu espírito de medo a você. Ele deu espírito de poder, de amor e de moderação, amém? É esse mesmo poder que está sustentando a sua vida, sustentando a sua casa, sustentando seu trabalho, seus negócios, tudo que diz respeito a você. Esse poder está sustentando hoje, agora mesmo, amém? Não tem do que ter medo. Então, se você veio para cá com algum medo, digo para você: lance seu medo fora, amém? Porque o Senhor está cuidando de você, amém? Em tudo na sua vida, Ele está cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando de todos os pormenores. Sabe, eu tenho uma pessoa aqui na igreja que trabalha com festas, né? Ela é uma pessoa que se tornou conhecida na cidade, porque tem um grande centro de festas. Mas eu vou dizer uma coisa, queridos: em determinada época da minha vida, eu prestei serviço para ela. Eu trabalhava com iluminação, né? E eu fazia iluminação em casamentos, em festa de aniversário. E sabe, eu vou te contar uma coisa: todas as vezes que eu chegava lá, eu a via correndo para cima e para baixo dentro daquele ambiente, e ela estava preparando o ambiente para quando a noiva chegasse, para quando a debutante, a aniversariante chegasse, né? E quando eu pude participar de vários casamentos naquele lugar, não como aquele que fazia o casamento, mas como aquela pessoa que fazia a iluminação. E eu vou te falar uma coisa, irmão: toda vez que a noiva chegava naquele lugar, ela encontrava um ambiente pronto, né? Ela podia passar o dia todo num momento muito corrido, fazendo maquiagem e tudo, mas quando ela chegava naquele lugar, ela encontrava um ambiente completamente pronto, que era um ambiente para ela se alegrar, um ambiente para ela satisfazer, um ambiente para ela realizar o seu sonho, amém? E sabe, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: Deus, Ele preparou um ambiente para a realização de sonhos esse ano. Amém? Deus preparou um ambiente, eu estou falando isso debaixo de uma inspiração profética, amém? Aleluia. Se você crê, você pega, você recebe, amém? Deus preparou o ano de 2019, e eu vou te falar uma coisa. Eu não vou dizer o nome da irmã, mas a irmã, ela fica muito, ela é muito cuidadosa com os talentos não, com os detalhes, né? E muitas vezes eu tinha algumas árvores lá naquele lugar e eu precisava subir várias vezes, descer na árvore para poder ajustar os refletores, porque tinha que ficar perfeito, irmão. Aleluia. Você olhava a mesa do bolo, meu Deus do céu, perfeito, negócio tudo bonito, tudo bem iluminado, tudo bem arrumado. E sabe, queridos, tudo isso passava, porque me lembro quando às vezes a gente ficava lá e a festa ia até 1, 2, 3 da manhã, 4 da manhã, né? E muitas vezes eu ia para casa, a outra pessoa que trabalhava comigo ficava lá. Quando acabava a festa, ele me ligava: pode vir, eu ia lá para desmontar. E, irmão, eu vou te falar uma coisa: quando nós chegávamos na festa, no final da festa, nós víamos um ambiente completamente diferente daquele que nós havíamos encontrado no começo, porque tinha sido um ambiente que havia sido usado.
porque aquele tempo, aquele momento havia passado, né? E sabe, irmão, por que eu estou falando sobre isso? Nem eu sei onde eu vou chegar, mas eu sei que Deus sabe, amém? Mas Deus, na verdade, queridos, Ele preparou um ambiente para você que não vai passar. Amém. Não sei se você sabe, mas o que Deus tem para mim e para você é eterno. Aleluia. Sabe, é interessante que a Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação que nós estamos passando no tempo presente, ela não está para se comparar com a glória que nós vai ser revelada. E eu não sei se você sabe, quando a Bíblia fala sobre revelação, revelação é algo progressivo, está acontecendo dia após dia, né? Então todos os dias Deus está proporcionando, providenciando que você prove de um nível de glória diferente, de um nível de revelação diferente, de um nível de intensidade diferente nele, né? Nem era isso que eu estou previsto para ministrar hoje à noite, né? Mas eu acredito, queridos, que nós não podemos deixar passar a expectativa de que o Senhor falou coisas ao nosso respeito e de que tudo aquilo que Ele falou vai acontecer. Sabe, é interessante que você vai observar na vida de homens que tiveram promessas na Bíblia. Eu vou citar o caso de um homem muito famoso, nós sempre citamos o caso dele. Eu vou citar o caso de Abraão, vou citar o caso do próprio Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele passou cerca de 30 anos, queridos, sem entrar no ministério. Ele nasceu, ele era filho de um carpinteiro, filho de Maria, como nós conhecemos, e sabe, durante toda a sua vida, ele simplesmente viveu, e você não vê milagres acontecendo até que as cortinas se abrissem, até que ele entrasse definitivamente no ministério. Isso me mostra que para tudo na nossa vida se cumpre uma palavra que está escrita lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que a Bíblia diz que para tudo debaixo do céu existe um tempo determinado para acontecer. Amém? Então nós precisamos entender, queridos, que para todo propósito debaixo dos céus, Deus tem um tempo, Deus tem uma estação, Deus tem um momento certo onde as coisas vão acontecer. Amém? Mas até que esse momento se cumpra, ou até que esse momento chegue, é necessário que nós sejamos perseverantes. Amém? Meu Deus do céu, é necessário que nós de fato desenvolvamos a nossa salvação. Paulo fala sobre isso quando ele está lá naquele contexto, né, ensinando ao povo de Deus, quando ele fala sobre desenvolver a vossa salvação. E naquele contexto ele fala sobre desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, né? Esse temor e tremor não é uma expressão onde você vai ter medo de Deus, mas o temor é a honra, é a reverência, é o respeito para com a pessoa de Deus, amém? Esse respeito, na verdade, você deve exercer, desenvolver esse respeito em todas as áreas. Não é somente pelo fato de você estar na igreja que você vai respeitar Deus. Não é somente pelo fato de você ser crente que você, aqui na igreja, ou no lugar, ou no ambiente em que pessoas que são crentes vão estar, que você vai exercer ou ser uma pessoa que vai respeitar o Senhor. Não, o temor, a honra, o respeito deve ser em todas as áreas, principalmente naquelas que as pessoas não estão vendo. Amém, irmão? Aleluia. Sabe, é interessante que Deus, o galardão de Deus, ele não vem necessariamente para as obras que nós estamos fazendo para que as pessoas vejam. Isso não significa que não tenha nada que você vai fazer, que pessoas possam ver, que você não vai receber galardão. Não, você pode receber e vai receber. Mas a palavra fala, queridos, que você é galardoado por aquilo que você faz em secreto. Fazer em secreto não é algo que você está fazendo escondido. Amém? Fazer em secreto é você fazer algo não com o objetivo de ser visto, de ser proclamado pelas pessoas, mas fazer com o objetivo de agradar ao Senhor. Amém? Ir para a igreja, estar presente num culto, né? Fazer o seu trabalho no reino de Deus, você deve entender que isso deve ser feito com o propósito de agradar ao Senhor, né? Hoje pela manhã nós estávamos falando um pouco, né? Um pouco não, muito na verdade, eu ministrei bastante sobre um assunto só. Falei o que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje todo, foi falar sobre dízimos e ofertas. Amém? Aleluia, você está aqui hoje à noite? Então, hoje pela manhã, eu quero depois encorajar você, a você estar pegando, né, a ministração, ou mesmo assistindo no YouTube. Nós estávamos falando, o contexto todo do culto, eu estava falando sobre dízimos. E eu provei, na verdade, desde a antiga aliança, Deus estabeleceu o dízimo, não com o propósito de tirar dinheiro do povo,
Mas Deus estabeleceu o dízimo, queridos, com o propósito de que o homem pudesse reconhecer. E é interessante, né? Falar que Deus estabeleceu, eu acho até que eu preciso corrigir isso, porque você vai observar que o primeiro homem que foi dizimista, ele não dizimou porque Deus quis, que foi Abraão, lá em Gênesis 18. Depois você pode ler lá ou pegar a ministração de hoje de manhã. Mas você vai observar que Abraão, ele devolve o dízimo como um reconhecimento da figura de Deus. Ele devolve o dízimo como um reconhecimento de quem Deus era, do que Deus havia feito por ele. Dízimo desde a antiga aliança, queridos, se processa, desde a antiga aliança o dízimo ele é apresentado principalmente pelo aspecto de que pessoas dizimaram porque entendiam que tinham um relacionamento com o Senhor. Amém? Nós estávamos concordando hoje pela manhã que Deus ele não precisa do nosso dinheiro, né? Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas eu quero que você entenda que um dos aspectos concernente ao dinheiro é que Deus também não quer que o dinheiro seja o seu Deus. Enquanto nós estamos retendo mais do que é justo, a Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo ser-lhe-á por pura perda. Então eu quero hoje à noite aproveitar um culto de ceia, queridos, para você entender. A ceia é uma celebração. A ceia é também um reconhecimento daquilo que Cristo fez por nós. E eu vou te falar uma coisa, queridos, quando nós estamos ministrando sobre dízimos e ofertas, tem o mesmo teor, o mesmo conteúdo, está no mesmo patamar de alguém que está ceando. Eu estava provando hoje pela manhã, queridos, que Deus ele não se ausenta do culto no momento do ofertório. Amém? E eu quero que você entenda isso hoje à noite. Eu não estou pregando essa palavra para incentivar você a dizimar ou ofertar. Eu prego a palavra, mas a decisão de fazer o que é correto cabe a você. Amém, queridos? Agora, eu como pastor da igreja, eu como ministro do evangelho, queridos, como alguém que tem uma incumbência do Senhor, eu preciso te ensinar. E sabe, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você vai observar, eu estava falando hoje pela manhã, né? Jesus, ele quando a viúva estava ofertando aquelas moedas ou trazendo o seu dízimo, né, naquele gasofilácio, a Bíblia diz que Jesus estava observando a forma como as pessoas estavam dando as suas ofertas. E quando aquela viúva, ela depositou aquelas pequenas moedas naquele gasofilácio, a Bíblia diz que ele olhou para aquela situação e ele disse, olha, essa mulher, ela deu mais do que todos aqueles homens que ofertavam grandes quantias, porque ela deu de todo o seu sustento. É interessante, queridos, que quando nós vamos entender dentro do contexto bíblico, do aspecto bíblico, quando se fala a respeito de dízimos e ofertas, nós precisamos entender, queridos, que Deus, ele é contra a avareza. E um dos mecanismos na Bíblia que foi desenvolvido pelo Espírito Santo ao longo do tempo para você se livrar da avareza é você dizimando e ofertando. Está comigo aí, irmão? Eu quero somente fazer um breve resumo de hoje pela manhã. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. Livro de Gênesis, no capítulo 14, no verso 18. Vai lá comigo, por favor. Eu falava hoje pela manhã que muitas vezes esse é um dos assuntos que as pessoas não desejam que se fale dentro de igreja. Mas eu vou te falar uma coisa, querido, nós precisamos nos libertar disso. Amém? Por que é que se criou uma aversão a esse assunto dentro da igreja? Infelizmente, foi por conta de muita coisa errada que pessoas viram no que diz respeito a igrejas por aí afora, né? Exemplos, testemunhos ruins de pastores, né? Escândalos que houveram ao longo do tempo. Isso fez com que o povo, não somente o povo de Deus, mas também o povo do mundo, ficasse avesso a estar dentro de uma igreja por conta dos escândalos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não esteve presente em nenhum escândalo que houve lá fora, não. Amém? Deus não está presente em nenhum escândalo. Escândalos só existem, queridos, porque homens são falhos. Agora eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Qualquer escândalo que pode ter se levantado em qualquer lugar, ele não invalidou o que Deus disse na sua palavra.
Amém? Então, se você tem uma experiência em qualquer igreja que você passou, se você tem uma experiência sobre qualquer coisa que você ouviu, eu vou te falar uma coisa: Deus não é culpado desse escândalo que você ouviu falar. Amém, meu irmão? Então, abre comigo a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 14, no verso 18. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 14, 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Amém? Diga assim, dízimo. Diga assim, Abrão deu de tudo que ele recebeu o dízimo ao Senhor. Aleluia. Sabe, é interessante que essa passagem aqui, ela se encontra cerca de 400 anos antes da lei. Quando Abraão ele decide devolver o dízimo a Melquisedeque, queridos, a Bíblia fala, nós vamos ler daqui a pouco, Melquisedeque era uma tipificação de Jesus Cristo. Melquisedeque foi um homem que, segundo Hebreus capítulo 7, nem tinha começo de dias, nem tinha final de dias. Mas a Bíblia fala, queridos, que Abraão, como forma de reconhecimento pela sua vitória, ele entrega o seu dízimo ao Senhor. E eu estava falando hoje pela manhã, queridos, que nós não temos desculpas nenhuma para dizermos que tudo aquilo que chega nas nossas mãos, Deus não tem participação. Porque até mesmo a força do seu braço, para você adquirir o seu trabalho, adquirir o seu dinheiro, a força do seu braço vem do Senhor. Aleluia. Sabe, eu gosto de uma palavra que está lá no Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 18. Lá diz que Deus nos dá força para adquirirmos riqueza. A palavra riqueza ali não é só bens materiais. A palavra riqueza ali está associada a tudo o que você precisa para viver uma vida abençoada. Deus está concedendo agora mesmo força a você. Deus agora mesmo está concedendo a você vigor. Deus agora mesmo está fazendo com que o seu corpo não adoeça. A Bíblia diz na Nova Aliança que o Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Deus está contando conosco para que nós façamos a sua obra acontecer. Olha o que ele diz aí, ó. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou o seu adversário nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Por favor, vá agora para Gênesis capítulo 28, no verso 18. Aleluia. Gênesis capítulo 28, no verso 18. Olha o que diz aí, ó. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Verso 19. Aleluia. E o lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Verso 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que vista. É interessante aqui que Jacó, nessa nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia traz uma expressão como se fosse duvidosa, como se fosse colocando Deus à prova, né? Mas no original essa expressão aqui não é uma expressão colocando Deus à prova. No original, na verdade, essa expressão aqui é uma expressão de Jacó para com Deus em forma de reconhecimento. A expressão correta aqui é porque Deus foi comigo, porque Ele me guardou nessa jornada que eu tenho empreendido, porque Ele me deu pão para comer. Próximo versículo, aleluia, versículo 21. De maneira que eu volto em paz para casa, aleluia, para a casa do meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. Verso 22, olha o que diz aí. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederdes, certamente te darei o dízimo. Dízimo foi estabelecido, queridos, aí também é antes da lei, amém? Aí é cerca de 380 e poucos anos antes da lei. Essa expressão aí você vai observar que de fato, meu irmão, o dízimo ele veio ser estabelecido na palavra como um ato de reconhecimento. Não, você não precisa ser provocado pelo Senhor. Não precisa ser provocado por um pastor, por uma autoridade para você poder dizimar. Não, o dízimo deveria fluir da gente como uma atitude de reverência, como uma atitude de devoção ao Senhor, como uma atitude de reconhecimento. Porque Abraão aqui reconhece, Jacó também reconhece,
E sabe, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, quando você dizima ao Senhor por reconhecimento daquilo que Ele faz, eu vou te falar, fica muito mais fácil. Quando você entende que tudo aquilo que chega nas suas mãos, só chega porque o Senhor te provê, só chega porque o Senhor te abençoa, só chega porque a saúde é Ele que dá, rapaz, parece que descortina algo diante de nós. Amém, irmão? Aleluia. Sabe, é interessante um outro ponto também, sempre que você vai ver o dízimo na Bíblia, o dízimo sempre foi um ato de fé e de obediência. Por que um ato de fé? Porque normalmente as pessoas elas precisam entender, queridos, desde a antiga aliança, passando pela nova aliança, a forma de você agradar a Deus através da fé. Onde é que eu explico isso? Hebreus no capítulo 11, no verso 6, diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca. Então a Bíblia fala que a única forma de você agradar a Deus é através da sua fé, expressando a sua fé. O dízimo também é um ato de fé. Fé em quê, pastor? Não é somente fé em Deus. É fé também na sua promessa. É fé também na sua aliança. No momento que você simplesmente na hora do ofertório, você abre a sua carteira, pega o seu dinheiro, pega o seu cartão e você vai lá e você dizima, você está fazendo aquilo ali também em fé, como um ato de que você reconhece a aliança que Ele tem com você. Aleluia, sabe, você vai ser tentado a não dizimar quando você não entender que faz parte de uma aliança. O simples fato de você entender que faz parte de uma aliança já deveria ser o suficiente para você simplesmente não precisar ser incentivado a fazer. Aleluia. Queria que você abrisse comigo um pouco mais adiante aqui, vai comigo para o livro de Levítico, no capítulo 27. No verso 30. Aleluia. Deus é bom. Amém, irmão? Levítico capítulo 27, no verso 30. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. É interessante que a palavra fala aqui o fruto da terra. Antigamente, queridos, o meio de comércio que a gente tinha era justamente o que a terra produzia. O trigo, o milho, o cereal, eram os bois. O fruto da terra era justamente aquilo que a terra produzia. Hoje nem sempre é assim, nem todos nós aqui somos fazendeiros. Nem todos nós aqui vivemos da roça. Vivemos de quê? Muitos aqui são empresários, outros são funcionários públicos, outros são assalariados, trabalham em empresas, muitos outros trabalham e são autônomos, mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão, aqui na verdade está falando sobre o fruto de um trabalho. E sabe, quando você entender, queridos, que quando você dizima, o fruto do seu trabalho é abençoado. Quer abençoar os 100%, queridos? Dizima os 10%. Porque quando você dizima os 10, eu vou provar isso hoje. Quando você dizima os 10, os 90 é abençoado. Amém. Aleluia. Olha o que diz aqui, ó. Também todas as dízimas. O que é dízimas aqui? Dízima é 10% daquilo que a terra produz. Tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Vai comigo na sua Bíblia para o livro de Romanos. Aleluia. Nova Aliança, Romanos capítulo 11. No verso 16. Deixa eu responder logo uma pergunta aqui, que não me cala, não se cala no meu entendimento, não vou dizer nem no meu coração, né? Eu não estou ministrando sobre dízimo e oferta hoje pela manhã, queridos. Olha, para, de fato, quando for no momento do ofertório, a gente aumentar aí a arrecadação, não. Tá bom? Porque eu fico pensando nisso. Eu fico pensando que muitas vezes, olha, você nem imagina o nível de pressão que eu sofro para ensinar sobre esse assunto. E não é só pressão de pessoas não, queridos. É pressão psicológica mesmo. E essa pressão psicológica, ela não se manifesta porque existe algo errado. Mas ela se manifesta porque eu sei que estou rompendo com paradigmas.
não vou falar para você que a melhor palavra, que a palavra que eu gosto de ministrar é uma palavra para chamar a sua atenção, não. Mas eu vou te falar, eu também tenho que falar essa. Aleluia. Porque, meu irmão, hoje de manhã, eu quero incentivar você, depois eu vejo lá no YouTube, não vou ministrar o que eu ministrei hoje pela manhã, mas eu vou te falar, meu irmão, nós não estamos considerando as coisas do Senhor santas como elas de fato devem ser. Porque eu vou te dizer, irmão, hoje eu estava até dando um exemplo aqui. Muitas vezes as pessoas podem até se levantar para dar uma oferta. E uma vez o Senhor tratou comigo a respeito desse assunto. Quando se começava a ofertar dentro do culto na igreja, eu ficava tendencioso a ofertar para dar um bom testemunho a você. Quando via as pessoas ofertando ali, eu ficava tendencioso, eu tenho que ir para o povo ver que eu estou ofertando, para o povo perceber que eu também faço isso. Mas, meu irmão, logo, logo o Senhor me corrigiu. Você não deve ofertar e dizimar simplesmente com o objetivo de ser visto. Porque, sabe, meu irmão, Jesus condenou isso. E ele disse que pessoas que se levantam para ofertar e para dizimar com o objetivo de ser visto, o único galardão que ela vai receber é ser visto, irmão. Não, meu irmão, faz lá, deposita lá, mas não faz com o objetivo de ser visto. Quer ver uma outra coisa, meu irmão? No momento que a gente vai tirar o ofertório do dízimo de ofertas, sabe, muita gente é tendencioso a pegar lá o dinheiro na carteira, simplesmente porque tem alguém do lado e precisa dar bom testemunho. Não, precisa ofertar para os irmãos saberem qual é a oferta aqui nesse negócio. Está errado, queridos. Pastor, você não tem medo não de diminuir a arrecadação da igreja, porque agora o povo vai deixar de dizimar nesse sentido de ofertar? Não tenho não. Porque eu quero que você faça isso de forma correta, meu irmão. Com temor, com tremor, mas também com ousadia. Porque eu vou te falar uma coisa, queridos. Não é menosprezando as menores notas, não. Mas normalmente, quando você não tem honra e não tem consciência da revelação de quem é o Senhor, quando você coloca a mão na sua carteira, você pega o que tem de pior lá. Sabe, Deus, você vai observar, não dá tempo mais para ler hoje não, mas Deus condenou a oferta do povo lá em Malaquias no capítulo 1. Ele condenou, sabe por quê? Porque o povo estava oferecendo a ele animal manco, irmão. Meu Deus do céu. O povo oferecia animal imundo, irmão, no altar. O povo oferecia coisas erradas. Animais cegos. Não pegava do que tinha de melhor, trazia o que era de pior para o Senhor. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu não tenho medo de perder a ovelha por causa disso. Oh, aleluia. Sabe, quando você for ofertar e for dizimar, por favor, não dê o que você tem de pior na sua carteira. Porque o Senhor está vendo. Lembra lá na Ananias e Safira? Atos fala sobre isso. Ananias e Safira, queridos, eles intentaram contra o Espírito Santo. Eles venderam a propriedade e eles concordaram um com o outro de que eles iriam mentir para falar o valor da propriedade. Sabe para quê? Com o objetivo somente de ser visto pelos apóstolos. E a Bíblia diz, queridos, que quando eles se apresentaram e falaram daquela oferta, os dois caíram duro no chão. Mortos, irmão. Você vê o quanto Deus considera o momento do ofertório. Não faz do momento do ofertório, queridos, um momento qualquer. Porque o momento de dizimar e ofertar não é diferente do momento da palavra, irmão. Deus não se ausenta da igreja quando nós vamos tirar o dízimo e a oferta, irmão. Deus não se ausenta da igreja no momento que a gente vai cear. Sim, Ele está presente. Mas a mesma presença da ceia é a mesma presença no ofertório. Olha o que diz aqui, ó. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Irmão, vou te perguntar uma coisa. Teu dinheiro é santo? Amém. Aleluia. Sabe quando é que o amém funciona? O amém funciona quando você dizima. Porque seu dinheiro não é santo somente porque chegou na sua mão. Seu dinheiro é santo porque você consagrou tanto você quanto a sua vida, quanto o seu dinheiro ao Senhor. E aqui fala sobre primícias, irmão. Primícia é o que você dinheiro é primeiro. Quando chega um recurso na sua mão, independente do valor que seja, o primeiro não é pagar as contas. O primeiro é o Senhor.
O primeiro não é descontar tudo que deve ser descontado. Não, o primeiro é o Senhor, meu filho. Eu tenho uma ligeira impressão, queridos, de que nós não estamos deixando. Eu vou falar nós para você entender que eu também erro muitas vezes. Agora eu não vacilo não, meu irmão, nessa questão de dizimar oferta não. Mas tenho uma ligeira impressão que nós estamos sendo levianos, queridos, em muitas áreas, e nós precisamos corrigir isso. Aleluia. Olha o que ele diz aí, ó. Aleluia. Meu Deus do céu. Verso 17. Se, porém, algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira braba, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz, da seiva da oliveira. Verso 18. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriardes, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Verso 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Verso 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. É interessante aqui, né, nesse contexto, porque ele começa, naquele verso inicial, no verso 16, falando sobre primícia, falando sobre o fruto da terra, mas ele finaliza falando sobre aliança. Ele começa falando sobre o fruto de um trabalho, mas ele finaliza falando sobre o fato dos ramos originais terem sido cortados. Aqui está falando sobre o povo de Israel, e nós que éramos oliveira brava, fomos enxertados nesse ramo. Nós que não merecíamos, irmão, você não merecia, assim como eu também não merecia o perdão de Deus, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. O que nós merecíamos do Senhor era a sua ira, irmão. Mas graças a Deus, por João capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, hoje você tem acesso ao que Deus tem para a sua vida pela fé. João capítulo 1, no verso 12, diz que ele veio para os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Você recebeu o poder de se tornar filho, querido. Hoje tem acesso ao reino. Hoje tem acesso a tudo aquilo que Deus tem para você. E eu vou te falar uma coisa, se eu fosse você, me alegrava com isso, queridos. Porque eu não sei se você sabe, mas você tem um pai rico, meu irmão. Tudo que pertence a ele, pertence a você. Ageu 2,8 diz que ele é o dono do ouro e da prata, meu irmão. Se ele é o dono do ouro e da prata, eu digo para você, na sua vida jamais haverá falta, meu irmão. Aleluia. Então vamos finalizar esse contexto de dízimo agora. Queria que você abrisse comigo aqui no livro de Gênesis capítulo 8, volta lá. Gênesis capítulo 8, no verso 22. Sabe, é interessante que no livro de Gênesis capítulo 1, olha para cá enquanto você abre, aleluia, Gênesis capítulo 1, no verso 26 a 28, a palavra fala que Deus cria o homem e Deus concede poderes ao homem. Você vai observar no verso 28, diz que Deus, ele entrega o controle, o domínio, a regência, a administração, o poder da terra na mão do homem. Mas no verso seguinte, a palavra fala que Deus entregou ao homem sementes. Agora, deixa eu dar uma notícia para você. O domínio, ele é exercido através de sementes, irmão. A forma divina de você exercer o controle sobre a sua vida, o controle sobre aquilo que está ao seu redor, é através de sementes. Eu vou dar um exemplo aqui. Palavras são sementes. Foi o que eu preguei na semana passada. Semana passada eu falei sobre você declarar a palavra. Aleluia, Jesus Cristo falou sobre o semeador que saiu a semear, né? E ele semeou a semente num lugar, semeou em outro, e ele disse que a semente é a palavra de Deus. E na semana passada eu estava falando que o ano 2019, nós vamos desfrutar do melhor de Deus a partir do momento que nós simplesmente semearmos a sua palavra com fé. Então você vai simplesmente exercer o domínio a partir do momento que você fala a palavra. Então, se a palavra é uma semente, então eu exerço o domínio através de uma semente. Você entendeu isso, irmão?
Vou dar outro exemplo aqui, Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. No verso 2 a Bíblia diz, disse Deus, e haja luz, e houve luz. Do verso 2 em diante, você vai observar Deus simplesmente falando e as coisas acontecendo. Se palavras são sementes, então Deus exerceu o seu domínio através de palavras que são sementes. Então Ele nos ensinou isso, irmão. Você vai exercer o domínio nessa terra através das suas sementes, queridos. De palavra, de amor, mas também de recurso. Volta lá agora para o livro de Gênesis capítulo 8, no verso 22. Aleluia. Olha o que diz aí. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso foi uma lei estabelecida pelo Senhor. Deus estabeleceu essa lei, não foi para abençoar Deus. Deus estabeleceu essa lei para que a terra ela fosse governada por ela. E graças a Deus por isso, queridos. Porque hoje eu posso entender que quando eu semeio uma semente, a semente ela tem um potencial em si de germinação. Eu me lembro, já falei isso aqui várias vezes, eu me lembro quando eu era garoto, uma vez no colégio, queridos, a minha professora disse, olha, traga amanhã um chumaço de algodão, um pouquinho de algodão, uma vasilhazinha e um caroço de feijão. E eu levei. E quando foi outro dia, queridos, eu levei lá e ela ensinou como era, plantei lá o caroço de feijão e depois de alguns dias aquela semente brotou. Em algo que nem era terra. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão, quando a semente é lançada, algo vai acontecer, meu irmão. Quando você lança a semente, Deus não é injusto para se esquecer a sua semente, meu filho. Vai comigo agora para o livro de Gênesis capítulo 4, no verso 3. Olha a coisa interessante aqui, volta algumas páginas aí. Gênesis capítulo 4, no verso 1. Aleluia. Gênesis 4, 1. Diz assim a palavra: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Verso 2, aleluia. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Verso 3, aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Diga assim, oferta. Irmão, concorda comigo que a oferta, nós sempre falamos que a oferta é o que está proposto no seu coração? Então, se a oferta é o que está proposto no meu coração, então qualquer coisa que eu der serve, né? É interessante isso aqui, queridos, porque você vai olhar que Deus rejeita a oferta de Caim. Verso 4, aleluia, olha o que diz aí, ó. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Oh, meu Deus do céu. Verso 5, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Deixa eu explicar algo para você aqui. No momento que o homem cai, Deus ele ensina a Abraão e a sua descendência qual era a forma correta de sacrificar e de oferecer sacrifício ao Senhor. Todo sacrifício da antiga aliança, ele deveria ser oferecido com sangue. No momento que Caim, ele se apresenta diante do Senhor com um sacrifício onde sangue não estava envolvido, ele não estava honrando ao Senhor. E eu vou te falar uma coisa, queridos. Se você me perguntar, pastor, mas na nova aliança, o sangue que nos justifica é o sangue de Jesus. É verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, se você olhar aqui, a Bíblia não está falando diretamente sobre sangue, mas da disposição do coração. Deus, quando você oferta, quando você dizima na casa do Senhor, meu querido, eu quero dizer para você, Deus não fica de costa ou tapando os olhos sem querer ver, não, meu filho. Não, Deus está sondando sim a forma como o seu coração está fazendo aquilo. E eu vou te falar uma coisa, queridos, dízimo e oferta dentro da igreja ou fora dela é coisa séria.